gente entende que cada povo, cada pessoa, cada membro do corpo de Cristo, ele tem uma maneira de cumprimentar as pessoas. Um diz bom dia. Eu acredito que se Jesus tomasse o microfone agora da minha mão, e ele está aqui, ele pode fazer isso. Olha só, eu vou falar de novo. Eu acredito que se Jesus estivesse aqui, ele tomasse o microfone da minha mão, e ele pode fazer isso? Amém? Ele está aqui. Ele está caminhando no nosso meio. Ele está contemplando o meu e o teu coração, porque hoje é uma manhã diferente. E você vai entender daqui a pouco. Se ele tomasse o microfone da minha mão, ele ia dizer assim: paz seja convosco. Foram essas as palavras de Jesus. Se fosse o pastor gaúcho, ele diria: boa noite, que o Senhor, o patrão celestial, te abençoe e te prospere nesse dia. Outros iriam dizer: graça e paz. Outros diriam: a paz do Senhor, irmãos. Cada um tem uma característica ímpar de expressar o que Deus tem colocado dentro de cada um. E isso não nos faz pessoas diferentes. Isso não nos faz servos de Deus diferenciados. Não. Isso faz com que a gente entenda que a família de Deus, ela é ampla, ela é grande, ela não tem fim. E dentro desta família, Deus conta com cada um de nós, para que o reino dele seja propagado sobre a face da terra. Cutuca o irmão que está do teu lado e diga assim: Deus conta com você. Tá ligado? Deus conta com você. Queridos, hoje é uma manhã diferente. Hoje é uma manhã diferenciada. Por quê? Porque hoje a gente, simbolicamente, a gente comemora a Santa Ceia do Senhor, que nós vamos viver lá na eternidade com Cristo. Mas hoje é uma manhã em que a gente instituiu para que a gente comemorasse, participasse, compartilhasse da ceia do Senhor até que Ele venha. E sabe o que a ceia nos proporciona? A ceia nos proporciona cura, a ceia nos proporciona renovo. Paz, meu querido. A ceia nos proporciona renovo. A ceia nos proporciona uma nova oportunidade da gente ser diferente esse mês do que a gente foi no mês passado. A ceia nos proporciona que a gente nos aproxime de Deus um pouco mais. A ceia nos proporciona que a gente viva intensamente o nosso dia, como se fosse o último dia da nossa vida. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que as coisas velhas já são passadas. Então a ceia do mês passado, querido, você não pode voltar lá para ser diferente. Não. Você não pode fazer coisa diferente ontem, que você fez ontem. Voltar ontem no nosso evangelismo. Por sinal, parabéns a todos. Estava top o evangelismo ontem. Quem não foi perdeu, mas nós vamos ter o próximo. Não falte, querido. Deus operou, Deus, sabe, alcançou vidas. Deus abençoou a nossa caixinha, que nós precisamos, nós vamos ir para uma missão lá em Minas Gerais. Amém? Então, querido, a ceia, hoje, ela nos proporciona tudo isso. Porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você, que o único dia que nos pertence é o dia de hoje. Ontem já passou, não podemos fazer mais nada. Amanhã a gente tem uma expectativa, a gente tem uma perspectiva. Por exemplo,
Os nossos filhos vão voltar às aulas amanhã, não é? Quase toda a rede escolar volta amanhã às aulas. Isso é uma expectativa, é uma perspectiva, é um plano. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. De repente o governo pega e diz: olha, a partir de amanhã não vai ter mais aula, está tudo fechado, o país vai ser assim, assado. Então a gente tem uma expectativa do que vai ser o amanhã. A gente não sabe como vai ser o amanhã, mas Deus nos diz que do amanhã depende as nossas decisões hoje. Do amanhã depende a nossa posição hoje. Por isso é que nós estamos começando o mês na presença de Deus, colocando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Hoje é dia de eu e você lançarmos a nossa ansiedade diante de Deus. Por quê? Porque Ele tem cuidado da gente. Olha para trás e vê quanta coisa a gente passou. Olha para trás e vê quanto livramento Deus nos deu. Então, por que a gente está aqui? Porque Ele olhou para mim e para você com olhos de amor. Aleluia. E Ele deixou registrado na sua palavra que Ele amou a mim e a você de tal maneira que Ele deu em favor do nosso resgate a vida do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê no que, querido? Crê nesse amor insuperável, imensurável, crê nesse amor que não tem tamanho, ele não tem profundidade, ele não tem altura, ele não tem, espaço que ocupe ele, porque o amor de Deus, querido, nem o universo inteiro poderia ocupar o espaço do amor de Deus, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não sofra, não fique enfermo, não passe luta. Mas por que eu passo? Porque a gente que se escreveu uma história que Deus já tinha escrito para nós. É por isso. Quando você escreve alguma coisa numa folha de papel e depois você apaga e tenta reescrever de novo, vai ficar o quê? Rabiscado. E as dores, o sofrimento, as lutas que eu e você passamos é um rabisco daquilo que Deus já tinha escrito. Então vamos nos lançar sobre as potentes e poderosas mãos de Deus, crendo que Ele fará infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou sentimos. Deus é extremamente amoroso, bondoso. Deus é extremamente zeloso com a minha e com a tua vida, que Ele disse algo que deveria estar escrito nas tábuas do meu coração e do teu coração. Sabe o que Ele disse, querido? Tudo aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que não desceu no nosso coração, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Aleluia! É algo grande, querido. É algo que os nossos olhos humanos não conseguem vislumbrar. A gente consegue vislumbrar algumas coisas com os olhos humanos. Por exemplo, alguém sabe a dimensão da Lua? Tem alguém estudioso aí que sabe a dimensão da Lua? Eu não sei, mas eu sei, pastor Alexandre, que é grande. É grande. E os nossos olhos naturais conseguem vislumbrar essa beleza que Deus criou. O Sol, ele é grande, ele é enorme. E os nossos olhos conseguem contemplar mais uma das criações de Deus. Mas o que Deus tem preparado para mim e para ti, querido, nem olhos ouvidos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram.
Imagina só o tamanho daquilo que Deus tem preparado para mim e para você, querido. Se você acha que a lua é grande, se você acha que o sol é grande, se você acha que a terra é grande, Deus tem algo muito maior para mim e para ti. E isso basta. Sabe, só isso já bastaria para nós participarmos da ceia, nós entendermos isso. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração essa semana, e eu quero ler ela com você. Preste bem atenção, que nós não vamos nos deter muito, mas eu quero que você preste atenção. Isaías capítulo de número 53. Tu tem a versão viva aí? Eu vou lendo aqui a minha. Versículo 2 em diante diz assim: aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós, ele não, olha só, mas para nós, ele não tinha beleza alguma, não havia nada em sua aparência que chamasse a atenção ou nos agradasse. Ele foi desprezado, rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor do sofrimento. Aleluia. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso tudo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Escute, apesar disso tudo, de nós negarmos o seu nome, através de atitudes, através de atos, através de palavras, através de coisas, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e o afligindo. Na verdade, ou a verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe e nos traz a paz estava sobre ele, e por cada pisadura que o fizeram, nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas sem pastor. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado, humilhado, mas não disse uma única palavra. Quantas vezes a gente fala demais, quantas vezes a gente fala bobagem, querido, por tão pouca coisa. Tive no cardiologista essa semana. Eu estou com um pouquinho, a minha pressão, ela está meia lelé da cuca já. Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. E aí o cardiologista mediu e ele disse assim para mim: pastor, sabe que dependendo do que a gente passa, a nossa pressão ela oscila muito.
Por exemplo, olha só, o cardiologista, um senhor de idade, Marcelo, o nome dele, ele disse assim para mim: eu, por exemplo, a minha pressão foi a 21 agora, esses dias, e eu fiquei escutando, eu e a Cris ficamos escutando, a Cris foi junto comigo. Aí ele disse assim: no trânsito, a gente sai fora do sério. Rapaz, cortou a minha frente, a minha vontade era descer do carro e pegar ele pelo pescoço. Olha só, querido, ele é meu cardiologista. Eu fui lá para ele dar uma solução, ou pelo menos amenizar aquilo que eu precisava naquele momento. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes a gente lança a nossa expectativa sobre homens. A gente lança a nossa expectativa sobre o governo, sobre a economia, sobre a medicina, sobre a igreja, sobre o pastor. A nossa expectativa deve estar firmada em Deus, que tudo pode, e não nos decepciona, nem nos decepcionará nunca. Nunca. Ah, mas eu peço para Deus uma coisa, Ele tantos anos, Ele não me dá. Não te dá porque não é o melhor para ti, querido. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe que se Ele te der um avião hoje, tu vai fazer bobagem. Nós estamos vivendo num estado, querido, que daqui a uns dias, não muito longe, para nós nos locomover aqui vai ter que ser patinete e helicóptero. A coisa está ficando feia aqui, mas essa é a realidade. E Deus pode dar um patinete para você, sabia? Amém? Mas Deus não quer dar um patinete para ti nem para mim. Deus quer dar um helicóptero para nós. Só que a gente não está preparado para receber um helicóptero. Onde é que a gente vai colocar? Como é que a gente vai tirar aquele trem do chão? Sabe, a gente precisa estar preparado para aquilo que Deus tem para nos dar. Te prepara, igreja. Te levanta, igreja. Reage, igreja. Desperta, igreja. Hoje é dia de despertamento. A Santa Ceia é uma oportunidade de Deus para que a gente se desperte. Como costumava dizer um pastor muito querido, que hoje está nos braços do Senhor, pastor Adão Ribeiro, lá de Canoas, da 5ª Igreja do Evangelho Quadrangular. A gente precisa estar preparado. Simplesmente. A gente não sabe o dia nem a hora. Tinha um irmão, um rico do irmão, congregávamos na mesma igreja há uns anos atrás, lá no Rio Grande do Sul. O cara pegava qualquer instrumento, pastor, qualquer instrumento que tu desse na mão dele, ele tocava. Uma voz assim, maravilhosa para cantar. Nunca fez aula de técnica vocal, nunca fez curso de nada. Deus deu um dom natural para ele. O menino estava com outros rapazes, indo num parque, ou vindo num parque. Quem é que é do tempo da monareta aí? Aquela bicicleta com as rodas aro 20, que tinha um bagageirinho atrás, e alguns amados tinham a mania, em vez de sentar no bagageiro, eles ficavam em pé, andavam em pé, botavam a mão nas costas do camarada que estava pedalando ali e conduzindo, e ele estava ali, em pé, naquela monareta atrás, segurando nos ombros do irmão. Não sei se estava cantando, não sei se estava adorando, mas a verdade é que ele cai daquela monareta e ele bate com a cabeça no cordão da calçada e Deus leva ele. Menino, acho que na época tinha 18 anos, né? Querido, a gente tem que estar preparado, a gente não sabe o dia, a hora, nem o momento. Eu estava lendo, e estou lendo de novo, eu terminei a Bíblia e comecei de novo, eu estou lendo o livro de Gênesis de novo, e algo me chamou a atenção no capítulo 5 de Gênesis, no finalzinho do capítulo, que diz assim: e Adão, aos 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Querido, camarada gerou filho aos 500 anos de idade.
Hoje a gente vê jovens aí, com 50, 60 anos, que tem que tomar aquele tal de azulzinho para fazer alguma coisa. Sabe, querido, olha o vigor que Deus dava para o homem. E Deus quer devolver esse vigor, essa força para mim e para você. Basta a gente crer nele. Basta a gente se lançar aos braços dele. Deuteronômio 28, eu gosto muito de citar essa passagem. Se atentamente a gente ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, e tivermos o cuidado de guardar todos os mandamentos e estatutos que Ele nos ordena, todas as bênçãos virão e nos alcançarão. Sabe, querido, o que a gente precisa então? Confiar e obedecer. Só isso. Deus não complica nada. Deus exige da gente só que a gente confie e obedeça. E todas as demais coisas, a gente fazendo isso, o reino de Deus, querido, ele é baseado em confiança e obediência. E ele disse para nós assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as suas e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se o reino de Deus é baseado em confiança e obediência, o que eu tenho que buscar? Confiar em Deus e obedecer a Deus, simples. Tem gente que acha que tem que subir as escadarias lá da Bahia, lá, não sei nem sei nem o nome daquilo lá, mas diz que é 1.200 degraus, uma coisa assim, e tem gente que sobe ajoelhado aquilo lá para receber alguma bênção, ou para agradecer alguma bênção. Olha só quanto engano. As pessoas estão cegas, há uma venda nos olhos delas. E sabe o que Deus diz para mim e para você nessa manhã? Eu estou capacitando. Eu estou profetizando aí. Eu estou capacitando. Eu estou equipando. Eu estou levantando você para que a venda dessas pessoas sejam arrancadas dos seus olhos. É por isso que você está aqui hoje. Manhã de Santa Ceia, manhã de renovo. Aleluia. Ele foi maltratado, humilhado, e não disse uma única palavra. Eu volto para o texto. Eu estava dando o exemplo do meu médico ali. Às vezes a gente ouve tantas palavras, querido, que a gente não deveria ouvir, que a gente deveria fechar os nossos ouvidos. Deus fala em meio ao silêncio. Muitas vezes a gente não escuta a voz de Deus porque a gente está tão agitado, a gente está tão fora da casinha com tudo que acontece. E isso é uma estratégia do diabo. Quando o diabo consegue tirar a paz da gente, querido, a gente fica com o nosso coração conturbado, agitado. E sabe o que o salmista diz? Aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor teu Deus vai te dar. É diante da aquietação. Fica quietinho, sabe? Não consegue falar, não fala. Não consegue chorar, não chora. Mas fica, sabe? Abraça você mesmo e fica quietinho na expectativa do que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Foi levado como o cordeiro, mudo ao matadouro, como uma ovelha que fica muda diante daqueles que cortam a sua lã. Ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto, mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes, por causa dos pecados, meu e teu, ele foi castigado. Morreu como um criminoso, e foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma
injustiça, ou tivesse dito uma só mentira, pois na sua boca havia apenas a verdade. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Jesus está voltando. Ele mesmo, o profeta Isaías está dizendo aqui, quando ele puder ver o resultado do seu sofrimento, ele verá a luz e ficará satisfeito. Valeu a pena. Amém. Aleluia. Através de tudo que ele passou, e de toda a injustiça dos homens, fará com que muitos se tornem justos, porque ele mesmo tem levado e levará sobre si os nossos pecados. Aleluia. Sabe, queridos, é uma palavra dura, é uma palavra, se a gente entrar para dentro desse texto de Isaías 53, e a gente tiver a sensibilidade do Espírito Santo, a gente chora. A gente se entristece, a gente agoniza, porque nós não merecíamos, e muitos de nós ainda não merecemos, e nós não vamos merecer nunca. É graça, querido, é graça, é um favor imerecido. Sabe aquela mulher que a Bíblia conta que ela foi pega em flagrante adultério? Aquela cambada de sem vergonha, de ordinário, leva ela diante de Jesus, diante do mestre, e diz assim: essa sem vergonha, essa ordinária, sei lá a palavra que eles usavam naquela época, essa prostituta, ela foi pega em flagrante adultério, e a lei estabelecida por Deus através de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. Jesus ali, tranquilo, calmo, sereno. Sabe, querido, para a gente discernir o que é certo e o que é errado, a gente precisa estar tranquilo, a gente precisa estar calmo, a gente precisa estar sereno. Por isso que o diabo tenta tirar a minha e a tua paz de qualquer forma. E o próprio Jesus disse assim: ei, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede no meu Pai, fica tranquilo, tudo aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Eu não sou homem para falar e não cumprir, eu sou Deus. Se eu falei, querido, no meu tempo vai acontecer. É isso que Jesus diz para mim e para você, querido. E aí Jesus ali naquela paz, naquela tranquilidade, todo mundo zoando, todo mundo gritando, todo mundo falando, e a história não fala, mas nós somos intelectualmente revestidos pela graça de Deus, de sabedoria, e a gente entende que naquele meio ali estavam também os homens que estavam em adultério com ela, com certeza. E aí Jesus, naquela calmaria, no meio daquela tempestade toda, mestre levanta os olhos, respira. Ele não levantou os olhos para olhar para aquela multidão, ele não levantou os olhos para olhar para aquela situação, não. Ele levantou os olhos, eu acredito, a Bíblia não fala, o contexto não fala, a história não fala, mas eu acredito no meu coração, no meu espírito, que ele levantou os olhos, e ele disse assim: Pai, vocês não entenderam nada, eles não compreenderam nada, Pai.
E aí, como Deus é um Deus de novas oportunidades, e eu não me canso de dizer isso, disse assim: a lei diz isso. Então, façam o seguinte: quem está aqui puro, sem nenhum erro no seu coração, sem nenhum pecado, sem nenhuma palavra maldita dentro dos seus lábios, seja o primeiro a pegar uma pedra e lance sobre ela. Você sabe o final da passagem. E aí esse Deus encarnado no Filho diz assim: mulher, cadê aquela turma? Onde é que estão? Só que saíram daí, foram fazer um costelão. Cadê aquela turma que estava aqui te acusando, apontando o dedo para você, dizendo que você não pode, dizendo que você não vai, dizendo que você não é? Cadê? Você é amado de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Está para nascer um cão desgraçado, infeliz, que vai apontar o dedo para você e dizer que você não pode, ou que você não é, ou que você não vai. Deus é contigo. Não tem ninguém aí, mulher? O que houve? Eu não sei. Imagina o desespero daquela mulher. Eu acho que ela estava mais desesperada quando ela levanta a cabeça e não vê ninguém ao redor dela. Eu acho que o desespero ainda era maior no coração dela. Por quê? Porque ela conseguiu ver a miséria dela. Ela conseguiu olhar para dentro dela. Por quê? Porque não tinha nada ao redor que ela pudesse contemplar. A única coisa que ela podia contemplar era ela, e era o Cristo que estava ali diante dela. E aí Jesus disse assim: vai e não comete os mesmos erros. A ceia é para isso. Jesus está dizendo aqui, simbolicamente para mim e para você: você está limpo, você está curado, você está sarado. Vai e não cometa os mesmos erros. É isso que Jesus diz na Santa Ceia, querido. Te levanta. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe quem é que disse isso? Você está aí, irmão? Está vivo? Sabe quem é que disse isso? Foi aquele mesmo homem que escreveu ali e disse assim: todo bem que eu sei que eu devo fazer, eu não faço, mas o mal que eu sei que eu não devo fazer, isso eu me inclino para fazer. Foi esse mesmo homem. Saulo de Tarso, ou Paulo, o apóstolo Paulo, ele escrevendo uma carta para Tiago, lá no finalzinho do capítulo 4, versículo 17, eu já estou terminando. Tiago 4,17, ele diz assim: você quer abrir aí para olhar? Bota Tiago 4,17 para mim aqui, faz favor. Já está? Ô, glória! Olha só essa parte aqui, ó. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete. Querido, não é as grandes coisas que vão fazer com que nós fique fora das bodas do Cordeiro. Não é as grandes coisas. As grandes coisas até o diabo olha, até o diabo cuida. Ou você acha que o diabo entra por porta? O diabo não entra por porta, querido, na vida de ninguém. O diabo não entra por janela aberta na vida de ninguém. O diabo entra por brecha, porque pela brecha você não se preocupa. A porta está aberta, você se preocupa. A porta está aberta, você sabe que se entrar alguém ali. Mas quando tem uma brecha, o gaúcho diz brecha, né? Mas quando tem uma fresta na porta, uma pequena parte aberta, é aí que o diabo entra.
E pasme, ele faz uma esculhambação, ele faz uma desgraça. Então por isso que Paulo escreve a Tiago: não são as grandes coisas, são as pequenas coisas. Hoje é manhã de Santa Ceia. Hoje é manhã de reconstituição. Reconstituir. Pastor, o que é reconstituir? Não sei. Pode ser muitas coisas. Por exemplo, eu disse uma palavra dura para minha esposa hoje, e eu vi que ela se magoou com aquilo que eu disse. E pasme, querido, eu sou pastor e eu estou aqui em cima pregando, estou com temor e tremor diante de Deus. Eu subi aqui, eu não pedi perdão para ela. O diabo não faz esculhambação na tua vida nem na minha por grandes coisas, ele faz por pequenas coisas. Por isso que se você tiver que pedir perdão para alguém hoje, agora, peça: meu amor, me perdoa, eu errei, eu fui duro, eu fui rude, fui grosso, e diante de Deus, dos irmãos e dos anjos e do diabo que está ouvindo, eu quero te pedir perdão. Sabe, querido, pastor não é super-homem. A gente sente dor, se beliscar eu ou o pastor Alexandre ou a pastora Aline, a gente vai gritar, dói. A gente não é super-homem. A gente está de pé pela graça de Deus, a gente está de pé pela oração das nossas esposas, elas estão de pé pelas nossas orações, a gente está de pé pela oração da igreja, pela oração de vocês. Não era para a gente estar aqui, não era. Tanto eu, quanto a minha esposa, quanto o pastor Alexandre, não era para nós estar aqui, querido. Mas aprove a Deus colocar a gente aqui. E se Ele colocou a gente aqui, firmou a gente aqui, Ele firmou com propósito. E esse propósito, querido, eu quero te dizer, queira você ou não queira, ele vai se cumprir, porque ele vai além da nossa vontade. Amém? Que a gente possa entender, diante dessa manhã de Santa Ceia, que é uma manhã de reconstituição, reconstrução, arrependimento, perdão. Sabe quando eu disse aqui que está para nascer alguém que vai apontar o dedo para você, querido? Se você se humilhar, 2 Crônicas 7,14, o pastor citou aqui semana passada, se o meu povo que se chama pelo meu nome, coloca para mim aqui 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ali, ó, eu ouvirei do céu as suas orações. Quando a gente reconhecer que a gente não vale nada, querido. Infelizmente, esta é a realidade do ser humano. A gente não vale nada. Não é ponto final, é vírgula. Sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, a gente não vale nada. A gente não pode nada. A gente não consegue nada. A gente não vai a lugar nenhum sem a presença de Deus. Quer vencer? Quer chegar aonde grandes homens e mulheres que estão aqui nesse livro chegaram? Faça aquilo que eles fizeram. Passe por onde eles passaram. É fácil a gente chegar e dizer: o pastor Alexandre, olha lá também, Deus dá tudo para ele. Amém? Que Deus dê ainda mais, e Deus vai dar ainda mais.
Mas querido, ele não está ali, ele não caiu do céu ali, ele passou uma trajetória, ele caminhou um caminho para chegar onde ele chegou. Então a gente às vezes tem a mania de dizer: olha lá, um ímpio desgraçado, não serve a Deus, está lá, carro zero, casa boa. Querido, não inveje os maus caminhos dos outros. Confie em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. E Ele vai fazer o que o ímpio não pode contemplar. Ele vai fazer com que o sol da justiça brilhe sobre o teu rosto. Isso não tem, querido. Camarada pode ser o maior rico do mundo, o sol da justiça, se ele não tiver Jesus no coração, o sol da justiça não vai resplandecer sobre o rosto dele. Moisés sobe 40 dias em cima do monte. O povo velho lá embaixo, lá, morreu, não volta mais. De repente Moisés vem e desce. A Bíblia deixa registrado que o rosto dele estava transfigurado, por ele ter passado só 40 dias na presença de Deus. Imagina se a gente se lança sobre Jesus, se lança sobre Deus, se lança sobre a obra de Deus, o que Ele vai fazer com a gente, pastor? As pessoas estavam enfermas, endemoniadas, possessas. A Bíblia diz que eram levados lenços e aventais, e as pessoas eram curadas e libertas. Isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Uma mulher sofrendo 12 anos com fluxo de sangue. Terminei já, essa é a última passagem. A mulher sofrendo 12 anos com fluxo de sangue. Ela precisa tocar em Jesus para que ela seja curada. Isso é o que ela colocou no coração dela. Mas havia muitas pessoas na época dos apóstolos, dos discípulos, que não conseguiam chegar perto deles. E sabe o que a Bíblia deixou registrado? Que a sombra, eu disse o quê? A sombra dos apóstolos. A sombra dos apóstolos. A sombra dos apóstolos. Não era um privilégio de Pedro. Deixou registrado o nome de Pedro, porque ele foi o primeiro pastor da igreja. Mas a sombra dos apóstolos curavam e libertavam as pessoas. Eu vou subir, disse Jesus. Eu instituí a Santa Ceia para que vocês se lembrem de tudo isso que Isaías contou ali, até que ele venha. Mas ele disse assim: eu vou subir, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja minha, amada minha, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu fiz, e farão maiores ainda. Essa é a promessa do Filho de Deus encarnado nessa terra. Falou para mim e para você. Te coloca de pé. Vocês vão fazer as mesmas coisas e farão maiores ainda. Se você lê a história de Davi, não na Bíblia, porque a Bíblia não fala, mas a história do povo hebreu diz que Davi tinha aproximadamente 1,48 m, pastor, entre 48 e 60. Entre 1,48 m, irmão, e 1,60 m tinha Davi. Ele destruiu um leão, ele acabou com o urso, ele degolou um gigante. Como é que uma pessoa desse tamanho vai fazer isso, querido? É graça, é poder de Deus, é manifestação daquilo que Deus prometeu para mim e para você. É isso que nós temos que tomar posse,
pastor falou num culto desse para nós aqui, dos homens, sobre identidade. Querido, nós precisamos assumir a nossa identidade em Cristo Jesus. Você não é mais um na multidão, você é um que vai se destacar no meio da multidão. Coloca a mão no teu coração. Adore a Deus por uns instantes. Nós estaremos orando aqui agora. Daqui a pouquinho, depois desse louvor, nós estaremos orando. E eu creio que a glória de Deus, que já está aqui, vai descer nesse lugar, vai descer no teu coração, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua condição, vai mudar a tua casa, vai mudar a história da tua família, porque Ele é Deus e Ele tem cuidado de ti. É Ele, Deus. É Ele, é por você.